Vou tentar pôr a tela cheia. Cumprimentar o Sr. Reitor e todos os digníssimos membros do júri, os meus colegas, alunos e toda a assistência. O tema da lição é este, o fator China na geopolítica mundial e no complexo de segurança internacional. Eu há mais de um ano remeti o texto, mas obviamente passado tanto tempo, a realidade é tão dinâmica e tão acelerada que entendi fazer uma série de atualizações. Os argumentos são os mesmos e daí a oportunidade de ter enviado o ficheiro com esta apresentação. O objetivo está claro no título, portanto é tentar perceber o impacto do fator China, por um lado na geopolítica mundial e por outro naquilo que designamos por complexo de segurança internacional. O argumento é de que, de facto, a China é talvez principal, ou pelo menos um dos principais fatores que tem estado a afetar quer a geopolítica mundial e em particular a estrutura de poder, quer as noções, preocupações e interações no domínio da segurança internacional. A estrutura desta apresentação podemos assumir nestas 4, 5 partes. Uma brevíssima primeira parte sobre o enquadramento teórico conceptual, depois a propósito da demonstração da ressurgência chinesa, o seu impacto na estrutura de poder mundial, e depois no padrão de comportamentos e interações, finalmente o fator China no complexo de segurança internacional, deixando para o final algumas considerações a propósito do fator China na reconstrução em curso daquilo que podemos chamar de nova ordem internacional. Em termos de enquadramento teórico conceptual, eu acho que vale a pena fazer referência aos conceitos-chave, que aliás vêm desde o título, o de geopolítica, entendido como, no fundo, estrutura e dinâmicas de poder no que tem que ver com discursos, no que tem que ver com comportamentos e interações, em função de e num determinado espaço. Neste caso, o espaço é o mundo, e portanto daí a ideia de geopolítica mundial, sendo que dentro de uma concepção de geopolítica, eu assumo aqui a geoeconomia como o uso do poder económico em função de e num determinado espaço e de fins geopolíticos, e a geoestratégia, o uso do poder militar em função de e num determinado espaço e de fins geopolíticos. Por outro lado, o complexo de segurança resulta da noção de sistema, e complexo porque sumariamente significa um sistema de sistemas de segurança, no fundo uma parte delineada do universo que representa ou onde se observa uma determinada rede de comportamentos e interações, lineares e não lineares, entre múltiplas partes ou unidades, e vários sistemas de segurança em diferentes escalas e dimensões, de que resultam certos padrões nas conexões e comportamentos que, por sua vez, interagem com os ambientes interno e externo a essa rede de sistemas de segurança. Quanto ao quadro teórico, já ontem tivemos a oportunidade de debater, aqui sigo, no fundo, as teorias da complexidade e, em particular, a noção de sistemas complexos adaptativos e, por outro lado, a tal noção, não de teoria, mas de abordagem eclética, procurando tirar partido das sinergias possíveis numa lógica inclusiva das várias teorias das relações internacionais, pela noção de que, per si, nenhuma das teorias individuais consegue explicar toda a realidade internacional. Neste quadro, eu acho que não podemos desenvolver por questões do tempo, mas vale a pena ter a noção do peso da história. Da geografia, certamente, mas da história. História aqui confluem diretamente, e no caso da China ainda é mais relevante, porque estamos a falar do antigo Império do Meio, e esta autoimagem da China e dos chineses e a percepção de outros é bastante relevante nas interações e nos comportamentos e nas percepções atuais. Isso é uma potência emergente, mas uma potência ressurgente, uma potência que tem uma história, a mais longa história ininterrupta do mundo, de cerca de 5.000 anos,
durante mais de 2000 anos, foi, de facto, a potência central na Ásia Oriental, declinou durante cerca de 150 anos e, a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, tem estado numa rápida ascensão e é por isso, presumo eu, melhor caracterizada como potência ressurgente. É um país de superlativos, os dados são de facto esmagadores, o chamado potencial estratégico é impressionante, mas chamaria a atenção para o facto também de estarmos a falar de um Estado que é simultaneamente uma nação e uma civilização. E creio que muitas vezes, quando se observa a China, não se tem isto em devida conta, porque apesar, por exemplo, dos 56 grupos étnicos oficialmente reconhecidos, um único deles, os Han, representam cerca de 95% da população chinesa. Portanto, quando nós pensamos em uigures ou tibetanos, ou mongóis, etc., estamos a falar de uma fração pequeníssima da população da China, além da diáspora chinesa espalhada por mais de 150 países em todas as regiões do mundo. No plano geográfico, dependendo de darmos ou não razão à China às suas reivindicações, estamos a falar do terceiro ou quarto maior país do mundo, mas que tem alguns dos desafios associados às fronteiras terrestres com 14 países, o que não é pouco, e depois com vários mais fronteiras indefinidas, digamos, na vertente marítima. A ressurgência chinesa tem de base a economia, sobretudo das reformas implementadas desde Deng Xiaoping, em 1978, e é de facto impressionante a escala e o ritmo da ascensão económica da China. Eu creio que este é o melhor comparativo do poder económico no mundo e que revela bem o ponto a que a China já chegou. Vemos que, num comparativo de shares ou de parcelas no PIB mundial em paridades de poder de compra, a China passa em 1980 de 2,27% desse share para 18,56% de parcela no PIB mundial em paridades de poder de compra. No ano 2000 era apenas de 7,29%. É evidente que quando estamos a falar de parcelas, estamos a falar de um bolo de 100% e, inevitavelmente, nós vemos pelas curvas, se alguém ganha uma parcela tão significativa, é porque alguém perde fatias e, portanto, fica com parcelas menores. Já agora dizer que estes dados são os mais recentes do FMI, do mês de outubro, e que nos cálculos do FMI não é contabilizado Hong Kong. A parcela de Hong Kong não é somada à da República Popular da China, porque senão o share da China seria ainda maior, estaríamos a falar de cerca de 20%. Um quinto do PIB mundial em paridade de poder de compra é chinês. E o comparativo, neste caso, por macro-regiões, share do PIB mundial em paridade de poder de compra, vejam a ascensão da Ásia-Pacífico na economia mundial, que de 1980 para 2020 passa de 21,3% para 44,65% do PIB mundial em paridade de poder de compra, e de 2000, menos 30% para os atuais quase 45%. É de facto impressionante. Vejam, por contraposição, a perda de parcelas, quer do conjunto Europa, quer do conjunto do continente americano, e é de facto grande parte a responsabilidade da ascensão económica da República Popular da China, que tem efeitos para o conjunto da humanidade bastante positivos, como a redução da pobreza, para o conjunto da humanidade, para a Ásia, em particular a China. As Nações Unidas, num crescimento acelerado, presumem que a China, em meados do século, não tem sequer 1 milhão de pobres, e que num crescimento básico terá apenas 1 milhão de pobres, o que para uma população da dimensão da China é absolutamente impressionante. Claro, há muitas variáveis que podem fazer as coisas alterar, mas as projeções são, de facto, bastante otimistas. Eu diria que, em termos de economia, de peso na economia mundial, este dado é talvez ainda mais relevante, que é o crescimento da classe média. E vejam que, em apenas 20 anos, grosso modo,
muito por via do crescimento da classe média na China, mas também na Índia e noutras potências, economias asiáticas em ascensão. A classe média, aquela que produz, trabalha, paga impostos, sustenta uma economia saudável, passa de 525 milhões de pessoas em 2009 para mais de 3.200 milhões em 2030. E, portanto, na lógica da economia, dos atores no âmbito da economia, é impossível não olhar para estes dados, porque, obviamente, não há crescimento que possa acompanhar na Europa, ou por razões demográficas, ou na América do Norte, o crescimento da classe média. Também em termos de comércio, nós vemos, de facto, o crescimento e o impacto da China. Estes dados do relatório mais recente da Organização Mundial do Comércio são bastante elucidativos. Sem surpresa, diria eu, nós vemos um crescimento muito significativo nas últimas décadas da parcela da China e, portanto, da Ásia nas exportações mundiais. Porém, é bom ter presente que o crescimento da parcela da China e da Ásia no comércio mundial não é apenas ao nível das exportações. Normalmente há a retórica, com razão, de que, tirando partido das melhores condições competitivas, porque não têm os apoios sociais, as leis laborais, proteção ambiental, etc., os seus produtos são mais mundiais. Mas chama a atenção para o facto de, também ao nível das importações, o share da China ter aumentado muitíssimo, basta comparar 93 com 2019, e, portanto, o da Ásia, sendo que, a somar a isto, devemos ter presente que hoje os mercados asiáticos estão muito mais interdependentes uns dos outros, cerca de 65% do comércio dos países asiáticos é entre economias asiáticas, tornando-se cada vez menos dependentes, incluindo para escoar a sua produção, dos mercados europeu e norte-americano. Pelo contrário, nós vemos nas últimas décadas e anos uma crescente parcela dos mercados asiáticos e da China naquilo que representa para outras grandes economias da América do Norte ou europeia. Portanto, se é verdade que a interdependência significa dependência, até certo ponto nós estamos crescentemente dependentes dos mercados das economias asiáticas e da China em particular, que é o maior mercado do mundo de muitas coisas. É por isso que desde há uns anos nós temos a China no topo da hierarquia dos maiores exportadores do mundo, mas na realidade também já é a maior importadora do mundo, se somarmos os dados de Hong Kong. Per si, só Hong Kong, segundo a Organização Mundial do Comércio, está na 8ª posição, quer entre os maiores exportadores, quer entre os maiores importadores. Somando os dados de Hong Kong aos da República Popular da China, a parcela da China ainda é maior nos share dos exportadores e é o maior importador do mundo. É bom isto ter sido em conta quando algumas projeções e cenários sobre a situação atual ou futura remetem para um passado incomparável, que é o período de Guerra Fria e o relacionamento da União Soviética com os Estados Unidos. Não tem rigorosamente nada a ver com a realidade que a China é e representa. Esta ascensão à resistência chinesa do ponto de vista económico e comercial é visível e tem impacto em muitas regiões. Aqui dou apenas um exemplo da África, podíamos dar o europeu ou da América Latina, mas o da África tem sido um dos mais discutidos. É bom ver que o comércio bilateral aumentou 40 vezes em apenas 20 anos. 40 vezes o comércio bilateral entre o conjunto do continente africano e a China. Logo a seguir ao conjunto da União Europeia, há 27. A China é o maior parceiro comercial da África. Portanto, por países, a China é de longe o maior parceiro comercial de África. Porém, se é muito relevante para os países africanos, para a África no seu conjunto, somados os 54 países africanos, representam apenas 4% de todo o comércio externo da China. Portanto, há uma relação desigual no sentido em que a China é muito mais importante para a África do que o conjunto dos países africanos, do ponto de vista comercial e económico, é para a China. Em termos de investimento direto estrangeiro, a China não está no topo, representa cerca de 5% e está atrás de países, incluindo europeus ou
os Estados Unidos, embora tenha havido um aumento significativo também nos últimos anos, e mais uma vez a África representa apenas 4% da totalidade do investimento direto estrangeiro na China. No entanto, a China tornou-se no maior credor, designadamente da África subsaariana, representa 14% da totalidade de dívida dos países da África subsaariana, e há aqui uma seleção, nós depois tiraremos essa conclusão, há uma lógica geopolítica por trás, um objetivo geopolítico por trás destes financiamentos, que leva, aliás, muitos a dizer que o objetivo chinês é tornar dependente certos países africanos, não apenas em função dos seus recursos, mas para os condicionar nas suas opções de política, seja em votações de apoio a candidatos chineses, seja em votações de posições favoráveis à China nos fóruns internacionais, como a Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma das consequências do crescimento económico chinês, associando à industrialização, urbanização, eletrificação, motorização, é o aumento exponencial do consumo de energia. A China até 93, 94 era autossuficiente, a China é um portentado energético, é bom lembrar, mas teve que passar a importar, já se tornou no maior importador mundial de crude oil, ultrapassou já os Estados Unidos nas importações de gás natural liquefeito. Vemos que a dependência chinesa ainda vai aumentar, quer em termos das importações de gás, quer de petróleo. Não é só a China, outras economias asiáticas que eram relativamente autossuficientes e algumas até exportadoras também passaram a ter de importar e, portanto, a China, em primeiro lugar, e outros países asiáticos passam a ter um papel muitíssimo mais relevante naquilo que pode ser a geopolítica, a geoeconomia da energia, e repare-se, aliás, como, apesar do nosso consumo na América do Norte ou na Europa ter aumentado, o consumo energético, na Ásia aumentou tanto mais que o impacto asiático na procura mundial de energia é avassalador comparativamente ao que era há algumas décadas atrás. Esta dependência chinesa, de outros países asiáticos, mas chinesa em particular, é um fortíssimo condicionador ou orientador da política externa e de certas relações que a China vem cultivando nas últimas décadas e anos. E estes dados são curiosos porque mostram, por um lado, como a dependência chinesa das importações de crude oil de países africanos baixou significativamente. Era 30% a parcela dos países africanos em 2008, baixou para 18%. É muito interessante como de 2018 para 2019 seja o Reino Unido a mostrar o maior aumento dos fornecimentos à China, depois a Arábia Saudita, que aliás passa para o primeiro lugar, Brasil, a Rússia, por exemplo, baixou, já para não falar do caso da Venezuela e do Irão, e neste momento, no ano passado. Esta é a lista dos maiores fornecedores de crude oil à China, que nos mostra uma diversidade de fornecedores, embora uma maior concentração que não acontecia no passado de fornecedores do Médio Oriente, do Golfo Pérsico. Isto, embora apenas de crude oil, a Rússia já não é o maior fornecedor como foi no passado, nem Angola como aconteceu no passado. É um dado interessante. Consequência também deste crescimento e uso intensivo de energia são os danos ambientais e, mais uma vez, a China aparece destacada com quase 30% da parcela mundial das emissões de CO2, das emissões poluentes. O que significa que sem a China, mas também sem outros países asiáticos, mas sobretudo os Estados Unidos, envolvidos verdadeiramente e empenhadamente nos esforços de proteção ambiental, o que o resto do mundo faça é insuficiente. E a China tem aqui, como maior emissor de gases poluentes, um papel decisivo naquilo que é o combate às alterações climáticas e a proteção ambiental, que passou a fazer parte da narrativa chinesa nos últimos anos. Durante algum tempo, a China justificava as emissões poluentes dizendo que tinha direito ao desenvolvimento, que esse era um direito da nação, do povo chinês, que não podia pagar
as emissões de outros países ocidentais que durante mais de 200 anos poluíram o ambiente, mas a China mudou, também pelas consequências nefastas internas, e hoje aparece na sua narrativa como uma das grandes defensoras da proteção ambiental e do combate às alterações climáticas. Por contrário, os Estados Unidos, entretanto, com a administração Trump, passaram à posição contrária. China, que também tem feito uma ascensão muito rápida e muito impactante no domínio da ciência e tecnologia. Os exemplos sucedem-se, basta dar este, de que em 10 anos a China passou de 0 quilómetros de ferrovia de alta velocidade para o país que de longe tem hoje cerca de 25 mil quilómetros de ferrovia de alta velocidade com tecnologia chinesa. Mas para acelerar este processo, muito por impulso de Xi Jinping, em maio de 2015 foi lançado um plano a 10 anos, portanto 2 planos quinquenais, o Made in China 2025, com o objetivo expresso de tornar a China na potência líder da 4ª revolução industrial, identificando o setor-chave em termos de inovação, autossuficiência e liderança, dizendo quanto do mercado chinês é que deve ser controlado por empresas chinesas, qual a parcela de tecnologia endógena chinesa é que as empresas têm que desenvolver e aplicar. E, portanto, a pressão chinesa neste domínio é significativo e talvez o exemplo mais simbólico desta aceleração chinesa do ponto de vista da ciência e tecnologia foi que pela primeira vez no ano passado a China ultrapassou os Estados Unidos. Foi o primeiro ano em que os Estados Unidos não tiveram a liderança do registro de patentes no mundo e essa liderança passou para a República Popular da China. Já agora, em termos de empresas ou conglomerados, a Huawei manteve a primeira posição, foi o 3º ano consecutivo, mas nas 10 primeiras posições de registro de patentes, temos 4 companhias da República Popular da China. Portanto, também no domínio da ciência e tecnologia, a residência chinesa é visível. E é evidente que, muito mais suportada por melhores condições económicas e disponibilidade financeira, a China tem estado a investir muito nas suas forças armadas. E, como nós vemos nestes dados do CIPRI, a China surge ainda a longa distância dos Estados Unidos, na segunda posição, mas já muito distante das outras potências em termos de orçamentos de defesa, e as outras potências mais próximas têm oscilado nas 3ª, 4ª e 5ª posição, Índia, Rússia e Arábia Saudita. Chamo também a atenção para este aumento entre 2010 e 2019 de 85% do orçamento ou dos gastos de defesa chineses estimados, porque não é certo quanto é que o Exército de Libertação recebe dos proveitos das suas empresas, mas aumento este sem aumentar a parcela do PIB que vai para a defesa. 1,9, segundo os cálculos do PIB. Portanto, sem aumentar a parcela do PIB que vai para a defesa, o aumento de 2010 a 2019 é de 85%, e vemos, por comparação, que outros países asiáticos também estão a aumentar muito, mas, por exemplo, os Estados Unidos ou países europeus têm um crescimento negativo ou bastante diminuto. Na realidade, nós temos, sem se falar muito por causa da China, uma verdadeira corrida aos armamentos na Ásia-Pacífico. E este quadro é elucidativo, que aliás não se confina a esta região. O mundo gasta mais em armas a preços constantes, são os dados apresentados, a preços constantes. O mundo gasta mais em armamento hoje do que gastava em tempo de Guerra Fria, mas a Ásia-Pacífico destaca-se pelo aumento, que passa de 136 mil milhões de dólares em 1988 para 531 mil milhões em 2019, a preços constantes. Nós temos aqui exemplos deste aumento na região e, em 2019, só a China é responsável por metade das despesas militares na Ásia-Pacífico. Muitas vezes, por contrapeso ou em resposta à ascensão militar da China, várias potências regionais, e não só, estão a aumentar os seus orçamentos
de defesa. Outro exemplo disso mesmo é o ranking dos maiores importadores de armas do mundo, em que nas primeiras posições estão países de duas regiões, Ásia e Pacífico e Médio Oriente. A China continua a fazer parte do top 5, está na quinta posição dos maiores importadores. Já esteve na liderança nos anos 90, hoje produz muito mais e, portanto, importa menos, mas a Rússia representa 76% das importações de armas da China. Embora, talvez aqui a maior surpresa ou o mais significativo seja a França surgir na segunda posição entre os maiores fornecedores de armas da China no período 2015-2019, apesar de, como sabemos, também na Europa, na União Europeia, se manterem em vigor algumas sanções à China que vêm desde o tempo de Tiananmen. A China, portanto, contribui para esta parcela da Ásia-Pacífico nas importações de armas de 41% e, entretanto, a China passou a ser também um dos maiores fornecedores de armas do mundo. Se é o quinto maior importador, é simultaneamente o quinto maior exportador ou fornecedor. O maior cliente continua a ser o Paquistão, depois o Bangladesh, o antigo Paquistão Oriental, e a seguir a Argélia. O volume das exportações tem vindo a aumentar, o número de países receptores de armamento chinês tem vindo a aumentar e, como se vê, é na Ásia-Pacífico que encontramos os grandes clientes de armamento chinês. Portanto, o seu impacto também no comércio mundial de armamento hoje é bastante significativo. China, que não esqueçamos, é desde há muito tempo, desde 1964, uma potência nuclear. Aqui estão os dados das suas capacidades segundo o CIPRI, mas ao contrário dos Estados Unidos ou da Rússia e das potências europeias, a China, aliás, a China e as outras potências asiáticas estão a aumentar a sua quantidade e qualidade do arsenal nuclear. A China prevê aumentar praticamente para o dobro o número de ogivas nucleares e sempre que se fala em negociações, como a administração Trump, por exemplo, fez há uns meses para a China participar nas negociações de controle de armamentos estratégicos, a China diz que o fará se e quando os Estados Unidos e a Rússia estiverem ao nível da China ou a China estiver ao nível da Rússia e dos Estados Unidos. Portanto, é claro que a China continuará a fazer um esforço de aproximação, embora me pareça evidente que a capacidade de dissuasão já atingiu há muito tempo. Mas, portanto, continua a melhorar as suas capacidades nucleares. Mas eu acho que mais significativo e mais importante da ressurgência militar chinesa, embora sempre a pretexto da defesa, é a capacidade de projeção de forças e de poder, nomeadamente mísseis, capacidades aéreas e navais. Estes dados do mais recente livro branco de defesa japonês são claros sobre a evolução do número de mísseis balísticos disparados de terra entre 1991 e 2020. Mas reparem no crescimento extraordinário do número de caças de quarta e quinta geração, nenhum em 1991 para mais de 1000 em 2020. E em termos de 0 em 1991 para 52 este ano, e de destroyers e fragatas de 0 em 91 para quase 70 em 2020. Este crescimento absolutamente impressionante leva os Estados Unidos, o Pentágono, a dizer no recente relatório que vem fazendo desde 2002 para entregar ao Congresso e que depois torna público, os Estados Unidos dizem neste relatório que a China já atingiu a paridade ou até ultrapassou os Estados Unidos em várias dimensões de modernização militar, o que é muito significativo, vindo da superpotência, e em particular que a China já dispõe da maior marinha do mundo, é o maior produtor de construção naval do mundo e, também neste exemplo de mísseis balísticos e de cruzeiros lançados de plataformas terrestres, tem mais e com maior alcance do que os Estados Unidos.
Isto, expresso num documento oficial do Pentágono, é significativo e demonstrativo da ascensão chinesa a este nível e, obviamente, do que significa para as percepções e preocupações de outros atores. Por isso, em síntese desta ressurgência chinesa, resultam-me duas consequências óbvias. O fator China é, porventura, o maior contribuinte para a centralidade da Ásia-Pacífico na geopolítica, na geoeconomia e na geoestratégia mundial. Isso já se verifica há uns anos, mas é muito da responsabilidade da China. E, por outro lado, a China é o grande fator que tem alterado a estrutura de poder mundial. Nós todos nos lembramos, quando acabou a Guerra Fria, falávamos numa ordem de hegemonia americana, hyperpuissance. Depois, várias potências em ascensão em simultâneo levavam, pelo menos a mim, a caracterizar a estrutura como unimultipolar. Aliás, é essa a caracterização que faço na minha tese de doutoramento em 2010. Mas, das várias outras potências, a China destacou-se, cada vez mais está a ombrear com os Estados Unidos, não apenas na Ásia-Pacífico, mas no mundo, e por isso eu creio que a melhor forma de caracterizarmos a estrutura de poder mundial atual é multipolar. E o bi tem que ver com a ressurgência chinesa que a aproxima dos Estados Unidos, criando o tal, para muitos, dilema de segurança entre uma superpotência em declínio e uma superpotência emergente. Por isso eu creio que vale a pena fazer aqui uma breve referência àquilo que são os objetivos desta China ressurgente, antes de falarmos das interações com outros. E os objetivos chineses são indissociáveis dos objetivos do Partido Comunista Chinês. Eu creio que podemos, com as dificuldades que resultam daqui, obviamente, controvérsias, mas acho que podemos sintetizar estas prioridades, China, Partido Comunista Chinês, desta forma, nestas 7 prioridades, e no topo a sobrevivência do regime e o papel dirigente do Partido Comunista Chinês, depois a unidade da China, desenvolvimento económico e social, sendo que a unidade da China e o desenvolvimento económico e social são as condições sine qua non para a legitimação do regime, onde o regime vai buscar grande parte da sua legitimidade, a afirmação da China nas disputas territoriais e fronteiriças, a estabilidade da vastíssima periferia da China, evitar contenção anti-China. Desde o século XIX a China vive com o complexo de ser anti-China e, portanto, essa continua a ser hoje uma grande preocupação e prioridade de Pequim, do regime chinês e do Estado de China, e restaurar a centralidade internacional da China. Também devo dizer que muito das percepções sobre a China e sobre o regime chinês têm que ver, nos últimos anos, com a percepção do seu líder máximo. O líder central da 5ª geração de dirigentes da República Popular da China, Xi Jinping, que, como vemos nesta frase do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, é muito claro, ele, secretário de Estado dos Estados Unidos, a dizer que a China com Xi Jinping não é exatamente a mesma que era anteriormente. E nessa medida a administração americana pretende responder. Xi Jinping foi considerado pela The Economist como o homem mais poderoso do mundo em 2017. Xi Jinping, a figura, a personalidade de Xi Jinping é importante quando se presume comportamentos e interações desta China mais recente. China, que tem um regime autocrático e que tem aumentado, ao contrário de outros tempos, a severidade e a agressividade da autocracia do regime chinês tem aumentado nos últimos anos. Nós vemos isso, a repressão em Hong Kong e também no Tibete. Vemos as graves limitações à autonomia da região administrativa especial de Hong Kong, as ameaças reforçadas sobre Taiwan, os múltiplos mecanismos criados de controlo e vigilância da sociedade e dos cidadãos, inclusivamente esta moda que a China já exportou para a Ásia Central da Smart Cities, com sensores comportamentais, detectores espalhados por toda a cidade, e uma série de legislação
Xi Jinping invoca o princípio do Estado de Direito, mas na produção da legislação chinesa, quase sempre no sentido do condicionamento das liberdades individuais. Temos aqui alguns exemplos. Ainda por cima, com esta particularidade de proibir a presença de muitas organizações não governamentais estrangeiras em território chinês e de ter criado aquilo que se passou a chamar os gongos, que é uma coisa interessante, que são organizações não governamentais organizadas pelo governo, que é um paradoxo, mas temos exemplos dos gongos chineses em muitos dos domínios, muitas delas a espalhar-se pelo mundo. Portanto, a China, pelo exemplo de conseguir conjugar autoritarismo político com crescimento económico, atrai outros regimes na Ásia, em África, na América Latina a seguir este exemplo. Por isso só já é um grande desafio à democracia liberal, democracia que a China assume de uma outra forma bem distinta, e também um grande desafio à nossa concepção habitual de direitos humanos. Está aqui uma frase não de nenhum dirigente americano ou europeu, mas do diretor da Human Rights Watch, que diz exatamente como o crescente influência da China é uma fonte de preocupação para todo o sistema de direitos humanos das próprias Nações Unidas, que a China estará a minar. Do ponto de vista da política externa da China, oficialmente continua a pautar-se pelos 5 princípios da coexistência pacífica, que vêm desde o início dos anos 50, mas com Xi Jinping há aqui uma nova linguagem, já não é apenas, como Deng Xiaoping, projetar para meados do século XXI uma sociedade moderadamente próspera. Xi Jinping acrescentou-lhe a ideia de sonho chinês, de rejuvenescimento, balizado em 2 centenários, 2021, o centenário da criação do Partido Comunista Chinês, e 2049, o centenário da proclamação da República Popular da China. E, portanto, estamos sempre a ver a associação de regime com China, sonho chinês de tornar o país mais forte, e eu diria que desde, sobretudo, Tiananmen, a diplomacia chinesa se tem empenhado nestas mensagens que estão aqui sublinhadas. A ascensão benigna, a Peaceful Rise. Os dirigentes chineses têm a noção de que a ascensão de um colosso como a China é sempre fator de inquietude, e por isso têm-se empenhado em vender a ideia de que a ascensão da China é pacífica, é benigna, não tem intenções hegemónicas, e por outro lado, que não só a China pode beneficiar de outros, como todos os outros beneficiam da ascensão da China. Win-win. Numa lógica de ganhos mútuos, e tem sido, digamos, bastante bem sucedida nesta mensagem do win-win. Em termos de que podemos chamar a grande estratégia da China, por um lado, em larga medida, pelo menos até recentemente, baseava-se na estratégia dos 24 caracteres, também de Deng Xiaoping, um dos últimos legados dele, antes de morrer em 1992. No fundo, a ideia de manter um low profile, não confrontacional, não assumir a liderança. E depois 2 conceitos fundamentais que é preciso ter em conta quando pensamos nas grandes estratégias da China. A ideia de poder nacional abrangente, portanto, poder e crescimento em todos os domínios, e é por aqui que a China se vê e compara com os outros. Um outro conceito é que o Xi, que verdadeiramente significa período ou prioridade estratégica, é assim que a China retrata o início do século XXI. Nos discursos e nos documentos oficiais, a China não esconde que considera este um período de prioridade estratégica, e, portanto, o racional é simples. Num contexto de oportunidade estratégica favorável à China, a propensão das coisas é pró-China, e, portanto, neste contexto, o estratega virtuoso não tem de forçar nada, não tem de impor, basta ser hábil a tirar partido das oportunidades, e, naturalmente, o seu poder nacional abrangente aumenta, e, portanto, naturalmente, a China chegará ao topo da pirâmide com o decorrer do tempo. É uma estratégia de longo prazo, muito distinta, aliás, os chineses fazem várias vezes essa diferença, do que foi a União Soviética, ou a Alemanha nazi, ou o Japão imperialista. Joga com o tempo e com uma lógica de, naturalmente, o seu poder nacional abrangente aumentar e chegar ao topo da pirâmide. Aparentemente, para Xi Jinping, está a chegar-se a essa hora. E por isso Xi Jinping tem avançado
dentro da lógica da política externa da China e da grande estratégia da China, com a noção de nova era. Não falam em nova ordem mundial, fala em nova era, em que depois de todo este crescimento chinês, a China passou a ter uma posição de liderança e cruzou a linha de entrada numa nova era, que obviamente muitos interpretam como sendo já o percurso chinês de ascensão ao topo da hierarquia do poder mundial. Nova era é um dos conceitos-chave da política, da estratégia de Xi Jinping. E nisto, nos seus discursos, estão aqui citações do discurso de Xi Jinping ao 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, ele anuncia a China a querer voltar a ser o centro do mundo, está no centro do palco mundial, a dar ainda maiores contribuições para a humanidade, numa nova era de diplomacia de grande potência com características chinesas, tomando parte ativa na liderança da reforma do sistema global de governação. E isto é muito significativo, porque é acompanhado de uma aposta da China na inclusão dos mecanismos e instituições multilaterais, onde nós vemos uma crescente influência e empenho da China, ao contrário do que acontecia anteriormente. Este gráfico mostra, aliás, essa mudança de postura. A China hoje faz parte de tudo que é organização internacional e regional em que pode estar, e por dentro procura, de alguma forma, reformar ou liderar. Por isso, esta concepção de embedded revisionismo, o revisionismo embedded, alterar por dentro, faz parte daquilo que me parece ser a postura da China. No ano passado, comemoraram 70 anos da proclamação com a ideia do bringing in, trazer em larga escala e pôr a China going out em larga escala também para fora, com grandes soluções para a paz e o desenvolvimento mundial. E no meio disto, o desenvolvimento de uma concepção de Global Asia. A Ásia concebida de uma forma não confinada pelas fronteiras geográficas, mas inserida no contexto da Eurásia e do mundo. Global Asia é esta visão que, aliás, depois está muito associada à Belt and Road Initiative. Ao mesmo tempo que a China aumenta a sua influência e procura afetar estas instituições pré-existentes, cria realidades paralelas. E uma delas é a famosa Nova Rota da Seda, a Belt and Road Initiative, que antes se chamou One Belt, One Road, uma rota terrestre, um conjunto de rotas terrestres que ligam a China, à Ásia e depois à Europa, e de rotas marítimas, que é talvez a parcela mais inovadora, que já não se confina aos países asiáticos e europeus, envolve países africanos, da Oceania e do continente americano, portanto é um projeto global, com importantes fundos, como o Silk Road Fund e um banco, depois gerando reações positivas. Mais de 120 países já firmaram acordos com a China no âmbito da Belt and Road Initiative, mas também reações adversas, em particular dos Estados Unidos. Está aqui uma expressão do documento do Pentágono de 2019, que em 2018, sobretudo, lançou, por contraposição à Belt and Road Initiative chinesa, o Indo-Pacific Economic Vision, embora me pareça bastante insuficiente para aquilo que, pelo menos, esta administração pretenderia. Outras das realidades paralelas são os mecanismos BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai. Se tirarmos a China, os BRICS contam muito pouco. Com a China, são um grupo relevante, e a Shanghai Cooperation Organization, vindo do Shanghai Five, criada pela China, e que em 2017 já não se limita à China, Rússia e com a Ásia Central, mas se alargou à Ásia do Sul, quando o Paquistão e a Índia se tornaram membros plenos da Organização de Cooperação de Xangai em 2017. E depois temos um conjunto de fora, China e certas regiões, seja a África, seja os países árabes, do Fórum Macau, e muito relevante para nós, porque divide claramente os países europeus, este mecanismo, China mais 16 países da Europa Central e Oriental, a que entretanto também se associou a Grécia, e obviamente percebemos um objetivo geopolítico, se quisermos, da China, em última análise, de impedir que a União Europeia consiga falar
coesa a uma só voz no vis-à-vis em relação à China, e este mecanismo, desse ponto de vista, também é muito útil. Porém, em termos de interações, eu descreveria o quadro, o padrão, como sendo simultaneamente de competição e de cooperação, naquilo que, num termo em inglês, podemos chamar de congagement, que associa containment e engagement. A China é muito hábil neste jogo, aliás, acho que o fator China tem sido decisivo nos últimos anos para que esta lógica de congagement seja o padrão também das interações na generalidade dos outros grandes atores, que significa que simultaneamente cooperam, envolvem-se e competem, por vezes confrontam-se na retórica e de outras formas. Este é o padrão e a China está bem no centro desta lógica e temos alguns exemplos. Esta lógica competitiva aumentou nos últimos anos. Eu diria que os dois principais responsáveis é o acelerador autocrata chinês Xi Jinping e, do lado dos Estados Unidos, o presidente Trump, que inscreveu na sua National Security Strategy, logo em dezembro de 2017, portanto, ainda nem um ano tinha de mandato, sai este documento em que assume o mundo competitivo. E pelo meio temos outros dirigentes também muito hábeis e instigadores da lógica, digamos, mais competitiva, a começar pelo Sr. Vladimir Putin, Modi, o primeiro-ministro indiano, ou então o antigo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Há competição entre China e Estados Unidos e a China e outros atores em muitos domínios. Esta lista é uma pequena síntese, desde as questões dos direitos humanos, comerciais, questão de Taiwan, muita disputa dentro de organizações internacionais, e eu acho que o patamar principal desta disputa onde se vai agravar é o domínio tecnológico. A Huawei e o 5G são um exemplo paradigmático, mas vemos isso crescer a propósito das várias disputas que envolvem territoriais e de soberania que envolvem a China, e também muita competição nas várias regiões do globo, crescentemente até na Europa. Mas, ao mesmo tempo, os mesmos atores cooperam nos mais diversos domínios, inclusivamente nos quadros institucionais. Por exemplo, na APEC, nós temos, desde 91, a República Popular da China, Taiwan com a designação de Chinese Taipei, o Japão, a Austrália, os Estados Unidos, mas também lá está a China com a Coreia do Sul e o Japão, dois aliados dos Estados Unidos, no mecanismo ASEAN mais 3, estão todos reunidos no ASEAN Regional Forum, quando eu digo todos, é incluindo até os Estados Unidos, Rússia e a União Europeia. Nas Cimeiras da Ásia Oriental, mais uma vez a China com a Índia, os Estados Unidos por aí fora. De facto, a China está em todos os mecanismos, com a agilidade dos outros parceiros vizinhos, alguns rivais, e até desde o ano passado, nesta maior zona, o maior acordo de criação de uma zona de comércio livre do mundo, o RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, que junta aliados dos Estados Unidos, Austrália, Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul, com o grupo dos 10 países da Associação das Nações do Sudeste Asiático, com a China. E isto na sequência, e depois do presidente Trump ter tirado os Estados Unidos do TPP, e portanto os seus parceiros da região celebraram este acordo, que em vez de excluir a China, isolou a maior zona de comércio livre do mundo, o que reforçará a interdependência entre estes países. Aliás, esta interdependência, para vermos como os alinhamentos estratégicos presumidos não coincidem com outros fatores, este quadro é elucidativo. Nós temos aqui grandes economias da região e do mundo e os mesmos enquanto parceiros dos outros, e vemos que, por exemplo, o maior parceiro comercial do Japão não são os aliados dos Estados Unidos, é a rival China, que representa quase um quinto de todo o comércio externo do Japão, ou do grupo ASEAN, com quem a China tem disputas territoriais. China, que é o maior parceiro comercial também da Coreia do Sul, mais de 23%, ou da Austrália, quase um terço de todo o comércio externo da Austrália, dentro da China. E, por seu lado, os maiores parceiros comerciais da China, em primeiro a União Europeia a 27%, a seguir os Estados Unidos, depois o grupo ASEAN e a seguir o Japão. No caso dos Estados Unidos, em 2019, por causa da guerra comercial, os Estados Unidos
viram a China cair para quarto maior parceiro comercial, já tinha sido entre países o primeiro ou o segundo a seguir ao conjunto da União Europeia. Mas isto significa que a interdependência da China com alguns dos rivais, ou alegados rivais, é muito fecunda, muito profunda, com as suas vantagens e desvantagens que depois podemos discutir, mas é um quadro totalmente distinto do que acontecia na velha e verdadeira Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, Bloco Leste, o Bloco Ocidental. Finalmente, em termos de complexo de segurança, eu creio que a China também é um fator decisivo para alimentar esta ideia de, simultaneamente, termos um sistema de segurança competitiva, muito promovido e instigado pela China, um sistema de segurança cooperativa, também a ideia de comunidade de segurança e de segurança coletiva. Vamos tentar demonstrar sumariamente, porque não me parece que neste momento, embora a conjuntura aponte para a segurança competitiva, se sairmos da conjuntura da crise pandémica que temos vivido e do que se passou este ano, não parece que o sistema seja eminentemente e claramente de segurança competitiva. Temos muita segurança cooperativa, temos muita segurança coletiva e até comunidades de segurança. A China impacta nos vários sistemas, se quisermos, do complexo de segurança. Contribui muito para a segurança competitiva por este tipo de declarações, como fez Xi Jinping, que verdadeiramente decreta uma doutrina Monroe com características chinesas. Se retirarmos as referências, parece uma expressão do Japão imperialista nos anos 30 a proclamar a esfera de coprosperidade da Ásia Oriental, ou então, se retirarmos a Ásia e pusermos a América, parece a velha doutrina Monroe declarada pelo presidente Monroe. Há uma zona de influência que a China está a constituir na região e este decreto é, no fundo, que aquela região é para os asiáticos, não devendo haver interferências externas. E depois, no documento de defesa da China na nova era, nós temos aqui a invocação do pensamento de Xi Jinping, de fortalecimento do setor militar, em apoio da realização do sonho chinês e a adaptação a um novo ambiente de competição estratégica. Também é assim que a China percepciona e se posiciona. Isso é visível de várias formas, inclusive no nível da defesa. Nós temos, apesar da proclamação persistente da China de que a sua política é, por natureza, defensiva, mas quando nós vemos o conceito maoísta da defesa ativa, por exemplo, incorporar as noções de anti-acesso e negação de área, todos percebemos que o objetivo da modernização, de ser capaz de fazer e vencer guerras locais informatizadas nas mais difíceis circunstâncias, Pequim está a pensar numa guerra por causa de Taiwan e a impedir o acesso ao teatro de operações dos Estados Unidos. E toda a projeção de forças, capacidade de projeção de forças, mísseis, forças aéreas e navais, nisto presume-se, obviamente, que toda a modernização da China tem que ver com um cenário de conflito militar com os Estados Unidos, sobretudo por causa de Taiwan. Além das outras guerras que, entretanto, foram desencadeadas e assumidas, psicológica, da opinião pública legal, o Exército para a Libertação a dever ter capacidade de operar em toda a periferia da China, a fusão civil-militar, depois podemos ver adiante, com o objetivo de complementar até 2035 a modernização militar e transformar o Exército para a Libertação num exército de classe mundial até 2049. A China tem muitas disputas, nós depois podemos, se os membros do júri quiserem ver cada uma delas em particular, mas o que eu gostava de salientar é o que a China vem fazendo nos últimos anos, que antes não fazia, para vermos este gradualismo de assertividade chinesa. Por um lado, no mar da China Oriental, a disputa com o Japão, que aliás é da China e também de Taiwan, sobre as pequenas ilhas na posse do Japão, que o Japão chama Senkaku, que a China chama de Diaoyu, e os taiwaneses de Diaoyutai, e acerca das quais a China tem estado a passou a fazer nos últimos anos intermissões diárias no espaço aéreo e marítimo do Japão, à volta das ilhas Senkaku, como se vê aqui neste gráfico de navios chineses no mar territorial, na zona contígua às ilhas Senkaku.
Depois, com a Coreia do Sul, também no Mar da China Oriental, a disputa da República Popular da China sobre as ilhas, ou Rocha, Yedo, ou Suyan ou Socotra, tem várias designações, impossibilitando não apenas a demarcação da linha de fronteira, soberania, mas o estabelecimento de zonas económicas exclusivas, numa disputa que, portanto, mantém com o aliado dos Estados Unidos, e, pela primeira vez, no final de 2013, a República Popular da China proclamou uma zona de identificação de defesa aérea, onde inclui as ilhas Senkaku disputadas ao Japão e as ilhas Yedo Suyan, que disputa com a Coreia do Sul, sobrepondo-se sobre as zonas de identificação de defesa aérea dos outros dois países, a falar da sua posição sobre uma parte da divisa de Taiwan. Taiwan, que é outra grande questão, eu tenho dito e considero que pode ser a questão decisiva para o confronto definitivo entre os Estados Unidos e a China. A China não hesita, o regime de Xi Jinping continua a insistir na ameaça do uso da força para travar a independência definitiva daquilo que considera a província rebelde. Apesar de uma política de uma só China, os Estados Unidos continuam a praticar uma política de duas Chinas, vendendo armamento. Desde 2010 anunciaram mais de 15 mil milhões de armas, de venda de armas a Taiwan. No fundo, a ideia é que Taiwan tenha capacidade para resistir inicialmente a um ataque chinês, dando tempo para que os Estados Unidos venham com retaliação dessa agressão chinesa. É para isto que se preparam todos os dias as Forças Armadas dos três países. Depois, no Mar da China do Sul, nós temos assistido, de facto, a uma região que se transformou num novo hotspot da região. A China, no fundo, considera o Mar da China do Sul um mare nostrum, é riquíssimo em recursos energéticos, disputa a Esparacel, que domina na íntegra, com o Vietnã, e as Ilhas Spratly, que reivindica também na íntegra, mas onde as ilhas são ocupadas por outros países que reivindicam, Filipinas, Brunei, Malásia. Ainda por cima é uma zona importantíssima para o comércio marítimo, porque é a zona de navegação mais intensa do mundo e, portanto, desperta o interesse, desde logo, dos Estados Unidos, mas de outros como o Japão, Coreia, a própria Rússia. A questão é que, também aqui, a China passou a fazer o que antes não fazia. Designadamente, não aceita nenhuma arbitragem internacional, mantém a lógica de dialogar bilateralmente com cada um dos outros países, porque obviamente a sua vantagem é muitíssimo maior, mas sobretudo o destaque é para a militarização de muitas destas ilhas. A China tem estado a fazer aterros em atóis e pequenas ilhas para construir bases aéreas e navais. Se antes colocavam um faroleiro no atol para justificar que permitia a vida humana e, portanto, aquilo era uma ilha e não uma rocha, um atol, para ter mais zona económica exclusiva, a militarização de uma série de ilhas é, obviamente, um fator acrescido de presença e de reivindicação chinesa e de preocupação para outros países. Aqui os Estados Unidos, por exemplo, têm respondido com um conjunto cada vez maior de operações de liberdade de navegação dos mares e só este ano já fizeram 11 nesta região. Com a Índia, mantém as disputas sobre aquilo que a Índia tem, o Aksai-Chin, onde houve confrontos militares este ano. Por sua vez, a China reivindica o Estado indiano do Arunachal Pradesh, que considera parte histórica do Tibete. Depois de décadas em que não tiveram um confronto militar direto, fizeram apenas algumas ameaças, mas este ano não sabemos do lado chinês exatamente qual é a sua descrição. Os indianos assumiram que houve confrontos militares onde morreram 20 soldados indianos. O facto é que depois dessas notícias, satélites demonstram que aquilo que não havia lá um mês antes, aparece agora nas imagens, são infraestruturas alegadamente militares que também a China aqui construiu numa zona disputada do Vale Galwan com a Índia. Já não é só no Mar da China do Sul, nós vemos a militarização de zonas disputadas, agora também na zona disputada terrestre com a Índia. Em contrapeso a esta ascensão e de uma lógica competitiva,
os Estados Unidos têm reforçado a sua presença estratégica, mantêm todo o sistema de alianças que vinha do tempo da Guerra Fria, com novas parcerias, e reparemos como em 1987 os Estados Unidos tinham o dobro de soldados na Europa do que tinham na Ásia-Pacífico, mas atualmente os Estados Unidos, segundo o Livro Branco de Defesa do Japão, têm na Ásia-Pacífico mais do dobro do que têm no teatro europeu, e é provável que nos próximos anos este diferencial aumente ainda mais, e muito por via do fator China, que é também o responsável por este novo mecanismo de diálogo quadrilateral que junta Estados Unidos com os seus aliados Austrália e Japão e um novo parceiro estratégico que é a Índia. Neste novo mecanismo, tudo isto configurando uma lógica competitiva num sistema que aparentemente de segurança é também competitivo. A que se soma a saída para fora do seu território, ou daquilo que a China considera seu território, com a primeira vez, em agosto de 2017, a criar uma base militar num país estrangeiro, neste caso no Djibouti, mas mesmo assim de uma forma bastante hábil, porque a China escolheu o Djibouti, que tem uma posição estratégica crucial, incluindo para a segurança energética, mas também na lógica da Belt and Road Initiative, e um país pequenino, mas onde já havia bases militares de outros países e, portanto, minimizando eventuais críticas ao comportamento chinês com esta primeira base militar fora do seu território. Segundo este recente relatório do Pentágono, a China estará a ponderar ter outras bases e facilidades logísticas noutros países, Myanmar, Tailândia, Singapura, Indonésia, Paquistão, Sri Lanka, e também fora da região, Emirados Árabes Unidos, Quénia, Seychelles, Tanzânia, Angola, Tajiquistão, para além de Camboja. E, portanto, é muito provável que o Djibouti seja apenas o primeiro país com uma base chinesa no estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a China a proclamar a ideia de comunidade na região, Ásia-Pacífico, a fazer exercícios pela primeira vez militares com países do Sudeste Asiático com quem têm aquelas disputas. Nós temos a China e o Japão que têm aquelas disputas a tentar criar um mecanismo de gestão de crises e até a terem lançado um mecanismo de comunicação marítima e aérea desde 2018. Uma China que, entretanto, conseguiu estabelecer limites fronteiriços em terra com 12 dos seus 14 vizinhos terrestres. Temos muita articulação e cooperação, inclusivamente exercícios militares com uma série de parceiros de natureza diferente, da Alemanha, obviamente, à Rússia, ou ao Irão, ou a... Doutor Luís Tomé, eu peço desculpa, mas daqui a bocado os alunos começam a querer ter um intervalo. Eu já estou quase a acabar, Sr. Reitor. Então vamos lá. Se me mandar acabar, eu calmo, depois outras questões poderão ser levantadas durante a discussão. Mas já não falta muito. Esta cooperação vemos ao nível de, por exemplo... Por vezes faltava muito e ainda faltavam uns quantos, por isso é que eu estou a avisá-lo. Obrigado. Nós temos muita articulação e cooperação, embora competição também, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a China é membro permanente, ou a propósito do acordo com o Irão P5+1, ou das negociações, das conversações a 6 sobre o programa de míssil nuclear na Coreia do Norte, ou Interpol, ao mesmo tempo que a China tem um triângulo estratégico com a Rússia e a Índia, tem outro triângulo estratégico com o Paquistão, inimigo da Índia, e com a Rússia, tem outro triângulo estratégico com dois aliados dos Estados Unidos e tem parcerias estratégicas formais com os 4 países do Quad, Estados Unidos, com o Japão, com a Índia e com a Austrália. E tem, numa lógica muito de segurança cooperativa, mas também coletiva, e com conceito de comunidade, procurado, de uma forma ou de outra, a natureza é diferente, participar em esforços de resolução de crises e de conflitos, que, se nós justapusermos um mapa, não é indissociável dos seus outros objetivos geopolíticos e do projeto da Belt and Road Initiative, como aqui vemos. E na lógica da segurança coletiva, a aposta tem sido essencialmente nas Nações Unidas. A China firma uma grande
um grande apoio não só às Nações Unidas no seu conjunto, mas ao peacekeeping das Nações Unidas. Passou a ser o segundo maior contribuinte a seguir aos Estados Unidos e é o único membro permanente do Conselho de Segurança que, para além de grande doador, é um grande contribuinte com peacekeepers. Vejam que está na 9ª posição do ranking de peacekeepers. É incomparável o envolvimento da China e dos Estados Unidos no peacekeeping. Anunciando operações de paz e de segurança, além das muitas resoluções que tem aprovado o Conselho de Segurança, aprovando sanções contra outros Estados que violam regras internacionais. Se o Sr. Reitor ainda me der mais 2 ou 3 minutos, não posso deixar de fazer aqui uma reflexão, dada a data em que estamos, da crise Covid. Depois, porventura, será um ponto... Creio que vale a pena fazer isso. Ontem no New York Times havia uma notícia sobre a relação da China com a WTO, com a Organização Mundial da Saúde, que vale a pena ler. Muito bem. Então, creio que, embora no início houvesse um prejuízo grande para a imagem da China, porque procurou esconder, silenciar cientistas, os dados não eram fiáveis, à medida que a pandemia se expandiu e que a China começou a controlá-la, e sobretudo o fracasso europeu e norte-americano, a China utilizou isso para reverter a seu favor de alguma forma a situação. Os dados, utilizando desde o número total de infectados, de mortos e de testes, são inteiramente favoráveis à China, que deu mostras de controlar muito melhor a pandemia. Aliás, a China e vários países asiáticos, em completa contraposição com o caso europeu ou norte-americano. E neste contexto de expansão grave da pandemia noutras regiões, com a China a controlar e passar a produzir de novo em grande quantidade materiais de proteção, a China aproveitou também para uma postura contrária àquilo que era habitual, eu diria, de não confrontacional, para uma postura muitíssimo mais assertiva. E da percepção, creio eu, generalizou-se de uma China superpotência, uma superpotência emergente, mas uma China mais perigosa, desde a nova lei de segurança de Hong Kong até à assertividade e crescente militarização do Mar da China do Sul, ao confronto militar com a Índia, às muitas ameaças que fez a outros países, do Reino Unido, a Austrália, o Canadá, e uma retórica muito mais agressiva. A China mostrou um lado muitíssimo mais assertivo, mas eu presumo que talvez a China tenha ido longe demais e depressa demais, e que, portanto, este comportamento possa alimentar uma verdadeira frente anti-China. Por isso, nós, nesta conjuntura, temos uma percepção mais generalizada de uma crescente bipolaridade, China e Estados Unidos, uma bipolaridade competitiva, mas, do ponto de vista económico, talvez a situação não seja favorável àqueles que pretendem uma estratégia de desacoplamento da China. Porque nós vemos que a queda do PIB chinês projetado para este nem perto nem de longe tão grande como o de outras grandes economias, a começar pelos Estados Unidos ou a zona euro. Aqui a queda é muitíssimo maior. A China ainda tem crescimento positivo de quase 2%. E para o ano tem uma recuperação muito mais súbita, de 8,2% projetado, por comparação, os Estados Unidos são apenas 3,1% e a zona euro 5,2%. E, portanto, isto não só no conjunto reforçará a centralidade económica da região, pode tornar uma globalização mais sinocêntrica e, obviamente, limitar o impacto, a possibilidade de decoupling em relação à China por parte de outros países. Sendo que a China pode sair desta dupla crise pandémica e económica com o maior PIB do mundo em termos reais, com os efeitos que isso tem não apenas simbólicos e psicológicos, mas nas outras dimensões de poder. Eu tenho esta lista de considerações finais que, por limites de tempo, chamada a atenção do Sr. Reitor, não vou descrever na sua totalidade, mas gostava de deixar 2 ou 3 ideias finais. Primeira, de que a China é a outra grande vencedora da dupla Guerra Fria. Não foram só os Estados Unidos com a União Soviética, foi a China com a União Soviética que sai vencedora em 1989, 90, 91. A reconstrução da ordem internacional parece-me estar a ser feita por estes 2 grandes vencedores.
As prioridades chinesas são claramente cada vez mais geopolíticas, já não tanto meramente económicas, e a China é o grande desafio da ordem internacional liberal que conhecemos, mas a resposta não pode passar apenas pelo tradicional containment e por isso não parece que perante esta China muito mais impactante e poderosa, nós possamos para já dizer que estamos numa nova ou numa segunda Guerra Fria, que o que se aplicou da anterior de containment à União Soviética seja eficaz ou adequado para fazer face a esta China ressurgente. Peço desculpa se me alonguei, agradeço a atenção, coloco-me à disposição dos senhores membros do júri. Bom, gosto de mas depois tem que ser mais metido nas respostas depois, que é para empatar em tempo. Obrigado. Eu agora pedia que a sessão fosse